Olá, pessoal. Estamos ao vivo com a professora Maria Esther Maciel, que nos dá a alegria e a honra de estar aqui com a gente para conversar sobre o livro Animalidades, que está aqui lindo, e sobre a obra dela, né, sobre as animalidades. Então, vai ser uma conversa sobre esse projeto de pesquisa novo que eu estou também colocando em prática lá na UFMG. Esse livro foi editado pela editora Instante, a editora Instante, e a Maria Esther, para quem não conhece, vou ler aqui a descrição da professora. Ela nasceu em Patos de Minas, em 1963, é escritora, professora, titular de literatura da UFMG, doutora em literatura comparada pela mesma instituição, realizou o pós-doc em literatura e cinema pela Universidade de Londres, literatura comparada também pela USP. Atualmente é professora colaboradora da pós-graduação em História e Teoria Literária da Universidade Estadual de Campinas. É ensaísta, poeta, ficcionista, publicou entre vários títulos O Livro dos Nomes, Literatura e Animalidade, Longe Aqui, Poesia Incompleta, Pequena Enciclopédia de Seres Comuns. Ela foi finalista de importantes prêmios literários, como Jabuti, São Paulo Literatura, Portugal Telecom e Oceanos. Com o Livro dos Nomes, ela recebeu a menção especial no Prêmio Casa de las Américas de 2009. Então, hoje, em especial, falar do livro Animalidades, mas recomendo muito a obra dela sobre esse tema em particular. Tenho esses dois aqui, Literatura e Animalidade, que é muito bom, e esse que é lindíssimo, pelos desenhos que também estão aqui, Pequena Enciclopédia de Seres Comuns. Os desenhos são da Júlia Panadès. Quem não conhece essa edição maravilhosa, eu recomendo, pela Todavia. Então, passar a palavra para a professora Maria Esther, com quem eu tive a honra de estudar, a alegria de estudar na pós-graduação da Letras. Eu fiz uma disciplina com a Maria Esther sobre o livro de cabeceira, o filme e literatura e cinema. Então, a gente estudou bastante literatura e cinema quando a Maria Esther estava dando aula sobre isso, e guardo com um carinho enorme, assim, o tanto que eu aprendi com você. Então, muito obrigado, Maria Esther, por topar a conversa aqui. Queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa, né, que já é longa, assim, tem um longo caminho, um longo percurso. Tem um outro livro que eu acabei de descobrir, a gente vai ter acesso ao PDF, a Maria Esther vai fornecer para a gente, que ela editou pela Federal de Santa Catarina, Pensar e Escrever o Animal. Enfim, já tem um longo tempo. Me fala um pouquinho do percurso até a gente chegar nesse Animalidades. Obrigado. Eu que agradeço, Fábio, pelo convite para participar dessa conversa sobre o meu livro Animalidades. Eu fico muito feliz em saber que você está às voltas com essa questão em interface com a psicanálise. Né? Isso mostra como esses estudos animais, né, têm se ampliado e incorporado reflexões importantíssimas, advindas, né, de diferentes campos disciplinares. Eu creio que a psicanálise vai dar, né, uma nova dimensão, né, para esses estudos, e você, com sua experiência nesse campo, certamente vai iluminar muitos dos pontos que temos abordado no que diz respeito aos animais, animalidade e aos limites do humano. Bem, essa minha pesquisa foi iniciada em 2008, e foi nesse período que eu publiquei um primeiro ensaio em forma de livro, intitulado O Animal Escrito, né? Introdução à zooliteratura, um olhar sobre a zooliteratura. E nesse
pequeno livro, eu fiz uma espécie de panorama, né, das diferentes maneiras como os bichos foram abordados por escritores do passado e do presente, né? Ou seja, eu tracei uma espécie de roteiro para que esse tema fosse posteriormente aprofundado e desenvolvido, né? E no intervalo entre esse livro e o Literatura e Animalidade, né, eu ainda publiquei esse a que você se referiu, que é o Pensar e Escrever o Animal, com a participação de vários autores brasileiros e estrangeiros, né? E nesse momento eu já estava mais envolvida com as questões éticas que envolvem as nossas relações com os viventes não humanos, né? E me propus a investigá-las, né, no campo da literatura, né, com vistas a um novo livro. Então, foi quando surgiu Literatura e Animalidade, em que eu percorro esse universo, né, a partir de uma incursão em textos literários e também na filosofia, né? Então, alguns autores, como o John Coetzee, sul-africano, né, o filósofo Michel de Montaigne, o filósofo Jacques Derrida, foram fundamentais, né, para o desenvolvimento desse trabalho. E escritores, como escritores brasileiros, como Guimarães Rosa, né? Aliás, é o escritor que ocupa um espaço maior nas minhas reflexões sobre o tema na literatura brasileira. E nesse livro eu ainda introduzo, né, o conceito de zooliteratura e zoopoética. Depois, entrei, né, numa outra fase da pesquisa que culminou na publicação do livro Animalidades. E nesse livro, publicado no ano passado, eu já privilegio os eus não humanos, né, encenados, representados, discutidos, né, em textos em prosa e na poesia. E elaborei, né, dentro disso também um outro conceito de zoobiografia, né, ou seja, relatos literários sobre vidas de animais. E aí surgiu ainda o zoo, entre parênteses, autobiografias, né? É um conceito que diz respeito a essas tentativas de um autor entrar na pele de um animal, né, e assumir a sua voz, o seu olhar e narrar sobre a sua própria vida. Então, nós encontramos diferentes experiências nesse campo, no cenário da literatura moderna e contemporânea. Bem, e ainda dou uma especial atenção aos cães dentro, né, dentro do livro Animalidades. Isso até motivada por uma experiência pessoal, né? A minha convivência com os cães desde a infância e, em especial, a minha convivência com a Lalinha, a minha cachorra que faleceu aos 15 anos de idade, né? E após, né, essa perda, eu entrei numa espécie de trabalho de luto por via dessa pesquisa sobre os animais na literatura estrangeira, literatura brasileira. Daí que eles ocupem, né, os cães ocupem um espaço bem considerável dentro dessa obra. Dessas
biografias, né, zooautobiografia, o cachorro, de maneira geral, também ocupa um lugar importante, né? Assim, tem relatos literários desse tipo? Sim, sim, muitos. Nessa parte, eu privilegiei 2 livros. O Flush, da Virginia Woolf, que é uma biografia, né, de um cão que foi companheiro de uma poeta inglesa, Elizabeth Browning, casada com também um poeta, né, e pela Robert Browning. Então, ao contar a história de vida do Flush, ela também conta toda a história desse relacionamento, faz um panorama, né, da vida londrina, né, no início do século, no início do século, né, e se reporta sempre à história da própria literatura na Inglaterra, e faz uma espécie de cria um novo gênero, né, que é a biografia de não humanos, a biografia de um cão. Então, ela foi precursora nisso, e toda a biografia é narrada pelo ponto de vista do cachorro, né, que é um Cocker Spaniel. E ela se vale do discurso indireto livre para fazer isso, né? Ou seja, ela narra em terceira pessoa, mas assume, ela se cola, né? A narradora se cola no cão e tenta incorporar na escrita aquilo que ela imagina que ele pensa, que ele vê, que ele sente, que ele experimenta. E o outro livro que entrou, né, dentro desse enfoque da zoobiografia foi o livro Timbuktu, do Paul Auster, né, que é americano, e que conta a história de um cão de rua, né, que depois da morte do seu companheiro humano, que frequentava as ruas, que morava na rua, era um artista, né, que vivia nas ruas de uma cidade, de uma grande metrópole. O cão passa por inúmeras experiências, e mostra e evidencia as suas potencialidades cognitivas, né, o seu faro. Aliás, tanto Virginia Woolf quanto Paul Auster privilegiam, né, essa capacidade dos cães em capturar o mundo pelos cheiros, pelo olhar também, né? Então, são biografias de animais que também podem ser consideradas meio autobiografias, porque o ponto de vista é sempre do cachorro. Do próprio cachorro. Do próprio cachorro. E o outro livro que entrou já não é relacionado a cachorro, mas a ursos, né? Que é Memórias de um Urso Polar, da japonesa Yoko Tawada. E também fala um pouquinho sobre os cachorros ao enfocar a Clarice Lispector e o Machado de Assis. Tem vários cachorros na obra dos dois, né? Tanto da Clarice quanto do Machado. Sim, sim. Uhum. Do Machado, o principal, claro, é o Quincas Borba, né? Uhum. Sim. E eu destino uma parte grande do capítulo à leitura do livro Quincas Borba, que apresenta exatamente essa relação, né, entre humanidade, animalidade e loucura. E no caso da Clarice Lispector, o meu foco foi o cachorro Ulisses, embora ela tenha levado outros cães para a sua literatura, né, para os seus contos. Mas acabei por privilegiar o Ulisses, porque ela escreveu um livro em primeira pessoa
né, em que a voz narrativa é do cachorro. Entendi. E com uma estratégia muito interessante, porque o cachorro, como é explicado, o próprio cão explica no início, ele latiu a história para Clarice e ela traduziu os latidos e escreveu esse livro. E o livro se chama Ulisses? Não. É um livro para crianças, na verdade. Um livro para criança. Mas o Ulisses aparece em outros livros da Clarice. O Sopro de Vida, por exemplo, né, ele está muito presente, o tempo todo ela se refere a Ulisses, porque realmente ela conviveu com ele durante muitos anos. Então, ele entra tanto na autobiografia da própria Clarice, quando ela se refere, né, à sua própria vida, quanto como personagem de livros de ficção, né? De um livro de ficção, no caso, esse para crianças. Muito legal, muito bom. Eu lembro de um cachorro da Clarice, um conto que eu analisei, que chama O Professor de Matemática. Sim. Que é sobre o luto, né? O luto e a culpa, né, de ter abandonado um cachorrinho e depois, né, de sepultar um cachorro, enfim, uma das histórias onde aparece o cachorro, mas é impressionante, assim, o bestiário, que é uma palavra que eu também queria que você falasse um pouco, né, o bestiário da Clarice Lispector é gigantesco, assim, o búfalo, né? A Clarice é uma das grandes animalistas da literatura brasileira, né? Como você disse, são muitos os animais que atravessam a sua obra. As baratas. A barata. Eu até escrevi sobre a barata no Animalidades, né? Eu falo de Clarice e Hilda. E na parte da Clarice, né, eu privilegio a Paixão segundo GH, né, e a figura da barata. E no caso, no Literatura e Animalidade, eu me detive um pouco mais no Búfalo, no conto Búfalo, né, em que há esse encontro, né, da mulher e do animal, e nesse encontro há a revelação dentro da própria mulher da sua animalidade, não é? E da sua... Quer dizer, como que o olhar, tudo pelo olhar, como que o olhar do búfalo provoca, né, uma reviravolta dentro dessa mulher, que vai ao zoológico em busca de ódio. Ela foi lá porque ela estava sozinha, ela teve um problema conjugal e foi para o zoológico para aprender a sentir ódio. E lá ela tem a revelação de outra coisa, não é? A partir do encontro com esse búfalo. E o olhar também está no cachorrinho, Bacê, que uma menina encontra na rua, aí troca olhares com o cão. A próprio encontro da barata com da mulher, né, de H com a barata, também passa pela troca de olhares. Então, a função do olhar, né, nesses encontros do humano e do não humano, e a importância do olhar também para a própria travessia das fronteiras que separam os humanos e os não humanos. Perfeito. Essa é uma das consequências éticas da zoopoética ou da zooliteratura que interessa a psicanálise, né? Assim, você fala disso ao longo das suas obras, que é quando a gente começa a conversar sobre essa relação próxima, né? Por exemplo, né, da mulher que vai buscar algum afeto, ódio lá no zoológico,
e reconhece uma outra experiência dela, né, que acaba aproximando ela do animal, ou quando a gente descreve, como naquele conto da Clarice, né, a morte das baratas por engessamento, né, no certo sentido, como Pompeia, né, e ela faz aquelas descrições maravilhosas daquela, né, daquela morte. Isso abre perspectiva, isso tem a ver com um dos capítulos que você escreve no Literatura e Animalidade, principalmente de um autor, que é o Coetzee, que abre perspectiva para a gente pensar a ética no sentido ampliado, porque tem uma tese, queria que você comentasse um pouquinho isso, né, que interessa a psicanálise em particular, que é, sempre que a gente quer eliminar pessoas, a gente compara essas pessoas ao animal. É uma das estratégias, né, importantes nas ditaduras, né, nos movimentos totalitários, de equiparar o outro ao animal para eliminá-lo de forma mais fácil, né? Se o outro é um animal, né, eu posso... Justificável, exatamente. O outro é uma barata, é uma bicha, né, é um rato, né? Isso aparece no nazismo, enfim, todas as ditaduras, isso aparece. O Coetzee leva essa questão, né, em alguns textos dele, para pensar, né, o apartheid e outros movimentos, né, de violência. Leva isso também para reflexão sobre o veganismo, queria que você comentasse isso, se for possível. Mas, enfim, sobre essa tese, essa questão da violência como uma reflexão que a zooliteratura produz. O que você me conta? Sim, existe esse viés da biopolítica dentro, né, da zooliteratura também, e isso permite com que as reflexões sobre os animais e as nossas relações com eles também passem pela violência, pelas relações de violência, de exploração, passa pela hierarquia dos viventes, que foi legitimada ao longo dos tempos, não é? E nessa hierarquia os animais ocupam o último nível, né? E como essa hierarquização dos seres também foi levada para os próprios humanos, né, para a hierarquia dos humanos, e determinados humanos considerados, né, inferiores, considerados por vários preconceitos, dogmas, acabaram sendo associados exatamente aos animais que ocupam esse último degrau. Então, nessa associação, né, de determinados humanos com os animais, o chamado poder soberano se arroga a determinar a vida e a morte deles, né? A vida, quem é que é digno ou não de viver, quem é que é digno ou não de ter direitos dentro da nossa sociedade. Então, essa questão política que atravessa, né, as relações entre humanos e animais, e por extensão, humanos e humanos, né, isso também foi muito discutido, né, pelo Coetzee em A Vida dos Animais e, sobretudo, no romance Desonra. No romance Desonra, é uma questão que foi abordada de uma forma magnífica também pela Marguerite Yourcenar, em ensaios muito contundentes sobre essa questão, não é? Como que a maneira como tratamos os animais acaba por interferir na maneira como tratamos outras pessoas, né? E agora, um autor como Machado de Assis, né, no século XIX,
já tinha abordado isso literariamente, né, num dos seus contos, chamado Conto Alexandrino. Olha só. Nesse conto, o Machado fala da história de dois cientistas que resolvem fazer experiências com ratos com o objetivo de provarem que quem toma o sangue do rato vivo, né, incorpora as qualidades do rato, as características do rato. Né? Então, eles começaram a torturar ratos, abrir ratos e extrair o sangue e começaram a beber o sangue do rato. Tá. Aí, quando eles finalmente aí eles resolvem estender essas experiências para outras espécies. Aí todos os bichos começam a ficar preocupados, né, lá. Nossa, os ratos, daqui a pouco todos os outros bichos vão entrar nesse laboratório. Acontece que os cientistas acabam por comprovar neles mesmos essa teoria que eles queriam provar, e eles começam a roubar, porque eles queriam mostrar, porque associado ao rato, né, há um preconceito aí, um estereótipo em torno da figura do rato, de que eles roubam, eles são ladrões, eles são alegorias, né, dos ladrões. Então, eles começam a roubar e são presos. São presos e levados para uma penitenciária até que outros cientistas, inspirados nas pesquisas desses dois, resolvem usar pessoas consideradas inferiores, né, na sociedade, como os prisioneiros, como cobaias de laboratório. E aí esses cientistas se transformam em cobaias dos novos cientistas. Ou seja, o Machado de Assis, com isso, antecipa até os horrores do Holocausto, né? De experiências com humanos transformados em cobaias, exatamente porque foram associados aos animais. Perfeito. Então, é impressionante isso, né? Então, nós temos muitas histórias terríveis, né? Que dizem respeito a essa questão. Aliás, o próprio Montaigne, né, no século XVI, já falou sobre isso. No ensaio intitulado Sobre a Violência, em que ele associa isso. A maneira de tratar os animais, se você trata mal os animais, se a sociedade se arroga o direito de matá-los, de aprisioná-los, de explorá-los, isso é uma prerrogativa para que essas práticas sejam também levadas para os humanos considerados inferiores na escala social. Muito legal. Que é uma das vias de pesquisa do meu projeto de pesquisa, é pensar nisso, assim, porque o animal vai aparecer na clínica, né, no consultório do analista, de muitas formas, muitas, né, os sonhos, né, a fobia, sim. Mas essa da violência é muito presente, né, tanto a violência do animal fóbico, é o animal que vai me morder, o animal que vai me transmitir uma doença, né, então tem um animal fóbico violento, mas tem a violência dos homens, né, dos humanos contra os animais, isso também aparece com muita frequência, que é outro conto do Machado de Assis, A Causa Secreta, né? A Causa Secreta, Que é um pouco desse prazer sádico, né, de ir lá e partir a patinha do animal, fazer o animal sofrer, né, enfim, produzir muito sofrimento no bichinho, que é uma das fantasias também que aparece na clínica muitas vezes, né? Então, assim, uma das vias seria essa. Outra via é como o animal aparece no sonho, né? De vez em quando, né? Eu infelizmente tive poucos sonhos desses, tive 2 sonhos nos quais, no sonho, eu era um animal, né? Então, eu era um cachorro, eu era um cabrito, enfim. Foram poucos os sonhos, mas aparece, né?
Ou o animal aparece no sonho também como objeto simbólico, né, para significar alguma coisa, né? Sim. Então, é o sonho, o famoso sonho com os lobos, né, de um caso clínico famoso do Freud, o Homem dos Lobos, né? O paciente sonha com lobos em cima de uma árvore e o Freud tem que interpretar esses lobos, aí o que esses lobos significam, né? Enfim, o animal está presente na obra do Freud, né, muito. Você chegou a estudar o animal na obra do Freud ou não? Você se dedicou a isso em algum momento? Um pouco. Principalmente no que diz respeito aos cães, porque o Freud tinha uma relação muito próxima com os cachorros. Total, né? total. É. Ele tinha o show, não era? O show? Cachorro Show. Aham. E a filha dele também. A né? Hannah também. A Hannah Freud também. Sim. Então, ele lidou com essa questão dos cães, ele teve uma relação muito, muito próxima. Há, inclusive, uma professora, Marjorie Garber, que escreveu um livro, ela é canadense, se não me engano. Ela escreveu um livro com esse título mesmo, né? É Dog Love. Dog Love. Dog Love, em que ela percorre vidas de escritores, psicanalistas, filósofos e tal, exatamente para enfocar essas relações com os cães. E não só isso, né? Uma das partes do livro é essa, e ela fala do Freud. Ela fala do Freud. Vou procurar. Ela eu nunca vi. Aliás, o tema psicanálise e animalidade é muito pouco estudado, assim, nunca vi nenhum estudo, né, comentando isso. Vão aparecer perguntas como essa aqui que o Domingos está fazendo. Pode-se falar que o pet é um outro eu, né? Perguntas desse tipo, assim, que vão aparecer nesse tipo de pesquisa, que é a nossa relação, né? Você começou falando da sua cachorrinha, né? De como que a gente se identifica, né? De como que, né, nessas narrativas autobiográficas dos bichinhos, a gente vai vendo mesmo uma outra subjetividade e a gente acaba ampliando a nossa subjetividade, num certo sentido. Claro. É por isso que nós podemos falar de subjetividades híbridas, no que diz respeito a essas relações, né, entre humanos e não humanos. Assim, quando há uma relação muito próxima, como no caso, né, dos animais domésticos, mesmo alguns animais rurais, animais de circo, ou de entretenimento, são treinados, né? Tem treinadores. Isso a Yoko Tawada mostra no romance dela. Quer dizer, quando há essa interação muito, muito estreita, né, entre um humano e um cão, por exemplo, a subjetividade animal que se constitui aí acaba por ser contaminada pela subjetividade humana, né? Sim. Assim como os humanos acabam por incorporar muito dessa experiência dos próprios cães, né? Incorporar na sua própria subjetividade. É um contágio recíproco aí. E daí que o filósofo francês, filósofo etólogo francês, Dominique Lestel, né, ao trabalhar sobre o que ele chamou de sujeitos heterônomos, são esses que se constituem pela convivência com outras espécies, né, pessoas, animais que constituem a sua subjetividade a partir dessas alianças, dessas interações. Ele chama de sujeitos heterônomos e fala de subjetividade híbrida, né? Então, esse conceito vem dele, e eu acho bem interessante, né? Quando problematizada nessa esfera das
relações interespécies. Tudo a ver. Isso vai dar fenômenos clínicos interessantes, por exemplo, furry, eu acho que se chama. É uma prática de se transformar em animal. É o meio meu tio Iauaretê, em práticas um tanto fetichistas, mas tipo a pessoa que se tatua, muda os dentes ou muda os hábitos mesmo, né? Enfim, um pouco à la Herzog, de tentar ser o homem-urso, né? De conviver com, enfim, o animal que você quer ser de fato, né? E isso, de alguma maneira, está na literatura também, né? E principalmente essa que você já analisou algumas vezes, né? No meu tio Iauaretê, por exemplo, o sujeito que se transforma, né? No bicho, ou que está ali meio híbrido também com o bicho. Bem, é a metamorfose que se dá não propriamente no corpo, não é? Mas uma metamorfose que se dá dentro da pessoa, né? Do sujeito ali, seja animal ou humano, mas geralmente humano, nesse processo de transformação. Então, o meu tio Iauaretê há essa metamorfose interna ali, que acaba por transparecer na linguagem do vaqueiro, né? do onceiro. Onceiro. Acaba por transparecer, ele começa a grunhir, a falar como se estivesse grunhindo, é como se o contágio tivesse na própria linguagem, né? Ela foi interiorizado e se manifesta na linguagem, e também em determinadas atitudes. Ele não se transforma propriamente numa onça. Né? Exato. Ele se deixa hibridar de alguma forma. É a linguagem, é o hábito. Exatamente. E isso se dá a ver na literatura, né, no cinema, essas figuras híbridas, né, que aparecem na própria poesia, na Hilda Hilst, né, essa figura do porco, o porco que a mulher, é o porco, é o divino, tudo ali é um processo, né, uma metamorfose que se dá internamente. E há também as histórias dos meninos, os meninos selvagens, né? O menino lobo. O lobo, o menino cão. Há um livro muito interessante de uma australiana, Eva Hornung, um livro que tem como título Dog Boy, que conta a história de um menino que é abandonado pela família, né, durante um conflito, quer dizer, político e tal. O menino é adotado por cães selvagens, é uma história verídica, né? E acaba por se transformar aos poucos num cão, não fisicamente, mas, né? Então é muito interessante a história dos meninos selvagens também. Isso está presente no Mowgli, está presente no Tarzan, né? Está presente em alguns filmes também, né, do Herzog, por exemplo. Filme do Herzog, do Herzog, do urso, né? Do urso. E recentemente, não, mas esse é diferente. Essa é outra história, que é o livro da Natasha Martin, que Escutar as feras? Isso. Também Escute as feras. Escute as feras. Escute as feras, Escute as feras. É um embate entre a mulher e o urso, né? Quer dizer, ele arranca uma parte do corpo dela, ela
fere mas acabam por... É como se ela tivesse... como se os tivesse deixado no corpo dela uma marca dele, e ela nele, né? Então, aí é muito... que até poderia ser associada àquelas reflexões sobre o xamanismo, né? De entrar na esfera do outro, no corpo, na mente, na alma do outro, e se transformar, né? E incorporar aquilo e traduzir depois, né? O xamã, ele traduz, ele entra, ele consegue entrar no corpo alheio ali e depois, como um mensageiro, né? Traduzir. É como se fosse um outro dele mesmo, né? Essa figura, Memórias de um Porco-Espinho, de um congolês, né? O Alain Mambanku, que fala do porco-espinho, que é o outro de um assassino, né? É o outro, está dentro, tá lá dentro dele, a figura do porco-espinho. Tá? E é o porco-espinho que se indigna com as atitudes do homem, né? É muito interessante. Aliás, esse campo é fértil, é instigante, é vastíssimo, e eu fico pensando assim, nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir sair desse território das animalidades. É infinito. É infinito. Aham. Vendo o tempo todo. Sim, são várias vertentes, né? Por exemplo, a Thaís lembrou aqui dessa transformação em animal que está muito presente nas culturas indígenas, o animal como um símbolo a ser alcançado. Isso aparece no Freud, por exemplo, no Totem Tabu, né? O que mais? Esse devir animal, né? Enfim, para voltar ao livro, né? Assim, a gente tem tanta coisa para tratar. E você faz isso, né, tanto no Literatura e Animalidade quanto no Animalidades, né, já deu para dar uma préviazinha assim, né, de como que a gente vai passando por autores os mais diversos e formas de abordar essa relação as mais diversas, né? Então, você tem a literatura que traz o animal como metáfora. Queria até te perguntar o que você acha de um termo que eu inventei. Eu inventei o termo misozoia. O termo é horrível, mas fala dessa insistente capacidade que a gente tem de odiar os animais, né? E a partir desse ódio, né, misozoico, a gente faz essa operação projetiva, né, de tratar o outro como animal para destruí-lo, né? Essa é uma das linhas de pesquisa que eu gosto dentro do projeto, né, para pensar, né, enfim, você citou o Coetzee no Desonra, né, a vida dos animais, enfim, ele é um dos autores que me interessa. O Spiegelman, eu acho, que fez uma obra em quadrinhos chamado Maus, também ele trata, né, o tema dos judeus e dos nazistas um pouco a partir dessa perspectiva. Enfim, queria te perguntar o que você acha desse termo, misozoia, né, ou seja, uma constante nutrição do ódio, né, que faz a gente, por exemplo, comer animais como se isso não pudesse ser questionado, a gente não pudesse conversar sobre isso. Você já transitou sobre isso? Você transita sobre essa parte? Veganismo? Não sobre veganismo, mas sobre... eu gostei muito do seu termo. Então, eu acho que é um neologismo que tem uma função operacional aí, né, para lidarmos com essa esfera da bestialização do animal. Não é? E isso, essa bestialização, esse ódio, de associar a animalidade
a uma zona de perigo, né? Ao mero a violência, né? A lascívia, há muito disso. Tanto que no prólogo, né, é um prólogo longo, eu faço um percurso pelo termo animal, né? Quer dizer, eu pesquiso os vários sentidos da palavra animal nos dicionários, nos compêndios zoológicos, em alguns tratados filosóficos, e exatamente para entender a multiplicidade de significados que essa palavra foi adquirindo, né, ao longo dos tempos, e muitos desses sentidos da palavra animal entrando na esfera do pejorativo, né, do maligno, daquilo que é execrável. E isso tem a ver, certamente, você pega a Idade Média, na Idade Média, os bestiários medievais, né, em que ali os animais estão associados à esfera do mal. Né? Determinados animais estão associados à esfera do mal. E, a partir dessas associações, são extraídas sentenças morais, religiosas, né? E, ao mesmo tempo, tudo isso serve para legitimar essa noção de animal como um besta, e besta associada ao mal, que a palavra besta, né, é uma palavra humana. Aliás, o Derrida tem um livro, nos últimos seminários que ele escreveu, A Besta e o Soberano, né, são 2 volumes. Ele percorre a história da palavra besta, né, para mostrar que a bestialidade é humana e não animal. Perfeito. Né? Uhum. Porque aquilo que foi conceituado como besta, né, passa por outra coisa que não o animal. Né? Então, daí a ideia de bestialidade, bestialização, de besta mesmo, como metáfora. Uma pessoa é uma besta, né? Ou é bestial, que é violenta. Então, tudo isso tem a ver com atitudes humanas, com práticas humanas, e não necessariamente animais. O Montaigne perguntava, né, qual animal que explora o outro animal, ou que mata o outro animal por puro prazer, ou tortura um animal por prazer. Perfeito. Uhum. Quer dizer, isso não é próprio dos animais. Do animal. Exatamente. O Laplanche, que é um autor que eu sigo, né, o autor que organiza meu pensamento a partir da psicanálise, chama Jean Laplanche, ele faz uma crítica ao uso que o Freud faz de vez em quando da frase do Hobbes, que na verdade é uma frase do Plauto, homo homini lupus, e ele, né, brinca assim, mas quem que é o lobo de quem, né, assim, esse lobo, né, que está nessa frase aí, que para dizer da violência, né, dos homens né, bestiais, né, na verdade não é a violência do lobo, nunca foi a violência do lobo, né? A violência do lobo é muito regulada, ela é muito, né, programada, por assim dizer, mas nunca é sádica, nunca é para destruir. Então, assim, é uma outra coisa, né? A não ser quando o animal é adestrado para assassinar, para matar. Pelos humanos, né? Adestrado pelos humanos, é ensinado pelos humanos. Perfeito, exatamente. Apareceu aqui algumas questões, já estamos caminhando para o final, espero que você tenha mais um tempinho, eu estou adorando. Não, eu tenho, sim. Então, tá. A Thaís pergunta aqui se
vocês não acham que esse ódio pelos animais está cada vez mais direcionado para certos tipos de animais? Faço esse questionamento pensando no animal cada vez mais humanizado, a relação dos pais de pet. Não, sem dúvida, é uma excelente pergunta. Eu tenho pensado sobre isso também. Inclusive, há os animais asquerosos, os animais considerados nojentos, perversos, no sentido de cruéis. Né? Então, dentro dos próprios animais não humanos, há uma hierarquia. Né? Então, os animais domésticos, chamados pets, né, ocupam um outro patamar, e eles têm sido extremamente humanizados, antropomorfizados, quer dizer, destituídos da sua própria animalidade, exatamente por essa, né, a sociedade de consumo, né, tem contribuído para isso, e outros fatores contribuem. Mas há essa, sem dúvida, determinados animais são considerados melhores que outros. Né? Por que uns são matáveis e outros não? Porque uns são considerados escória, né, do mundo não humano, e outros são divinizados. Né? Então, há também essas gradações aí. Sim. Uhum. Inclusive, há pouco tempo eu li um texto muito interessante, um ensaio muito interessante de uma francesa. Ela até publicou numa revista portuguesa. O texto está em português, depois eu vou te passar. Em que ela fala exatamente desses animais considerados abjetos. Me interessa. Né? A ideia de abjeção. A barata, por exemplo, está aí nesse registro. Né? A Julie Kristeva, num livro, né, sobre os poderes da perversão, fala fala disso. Né? Perfeito. E de outra perspectiva, que não é muito a psicanalítica, a Donna Haraway, no último livro dela, eu acho que é um dos últimos, a Espécies Companheiras, né, um dos últimos, ela vai falar disso, assim, de que tem uma gradação, né? Existe uma gradação, o que a gente vai considerar espécie companheira. O cachorro, certamente, o gatinho, né? O gato, o cachorro e alguns pássaros, né? Realmente, assim, espécie companheira, mas não é generalizável nem universalizável. Não. O porco pode ser um ótimo companheiro. Os porcos são animais inteligentíssimos, animais com uma complexidade, né, cognitiva, emocional, também com uma enorme capacidade de amar, de demonstrar afetos. Perfeito. Exatamente isso. Agora, eles são matáveis. Eles são matáveis. Por quê? Porque eles não estão dentro dessa, né, dessa categoria aí dos animais, dos pets. Né? E os pets, os adotáveis, por assim dizer. Os adotáveis. Né? Que é outra. Tantas histórias, se você vê na literatura de animais que são... Mesmo no Mowgli, o Mowgli, que durante muito tempo foi considerado um livro antropocêntrico, né, mesmo que usa o animal, né, para falar de questões de imperialistas, mas se você entra na história, você vai perceber ali também um enfoque que muito consciencioso desses seres não humanos, né? Desses viventes não humanos, e que compartilham, né, conosco, como eu costumo dizer, a experiência do mundo, a experiência da vida.
e como eles são capazes de relações de amizade com outras espécies, não apenas com os humanos, mas com outras espécies, e também com os humanos. A figura do humano, assim, a figura do burro, do burrinho, né? Você tem Platero e eu, é um conto lindo, né? Que e outros, que há sempre essa interação, né? Uma amizade de macacos também, né? E humanos. Aquela primatologista Jane, agora o sobrenome dela me fugiu, mas ela, a primatologista, assim, ela tem uma relação de afinidade com os primatas, assim, de uma maneira muito impressionante, assim, de interação, né? Isso, como espécie companheira mesmo. Espécie companheira. Talvez você pode até ter uma barata como espécie companheira. Isso. Não, você falou de um sonho seu, né? Uma vez eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu tinha uma barata de estimação. Olha que louco. E a barata está presente nesse livro, está presente até no meu último romance. Olha só. Essa coisa chama Essa Coisa Viva, que começa com baratas também. Então tem alguma coisa aí, né? Tem, podemos interpretar. Uma barata nunca é só uma barata. Nunca é só uma barata. Nunca é só uma barata. Pode estar nesse campo do execrável, né? De repente, né? Ela vira animalzinho de estimação, ela vira parte nossa que deveria ser ou poderia ser acolhida. Exatamente. Né? Tem, né? A Vitória está lembrando aqui da metamorfose da Adélia Prado, que ela se transforma em cavalo. Você vê como que o Fábio, ei Xará, tudo bem? Um amigo meu está lembrando do tempo da infância dele, que via os abates dos porcos, né? E como que ele foi traumático esse momento para ele, de ver o abate, sabia que eles tinham consciência, né? E é visível, né, para quem acompanha o abate, né, de boi, porco, sabe? Eles sabem. Até um livro recente, um livro recente de uma da escritora Ieda Magri, ela é professora também, chamada Uma Exposição, que é sobre abate. O livro do Joca Terron, também. Eu acabei de comprar esse livro. Minotauros, que é sobre um matadouro. Esse. Onde passam os minotauros. É impressionante, é difícil até de suportar a leitura. Eu acabei de comprar, ele foi comentado pela professora Daltascanhe, da UNB. Regina Dalcastanhe, né? Ela comentou no Facebook, e aí eu falei, não, tem que comprar porque tem a ver com a pesquisa. Esse é um dos temas importantes, né? De ver o sofrimento do animal. Insisto em trazer essa conversa para a psicanálise, assim, um pouco porque eu acho que esse tipo de conversa vai aparecer na clínica, né? Nossa, eu sonhei com isso, ou eu vi um filme, eu li um livro e me identifico com isso, né? Eu me identifiquei com um boi sendo abatido, eu me identifiquei com a barata, né, do Kafka, né? Não tem como ler a Metamorfose e não se haver um pouco com esse lugar de inseto, né? Que aquele menino, né, que o Gregor assume, será que eu estou nesse lugar? Em quais situações que eu vou estar? Né, no lugar de inseto também, execrável, detestável, nojento, enfim. Né, então, são obras importantes. Mas queria só caminhar para terminar a conversa, voltando ao livro. Então, para quem chegou por agora, chegou depois, a gente está comentando esse livro, Animalidades, da professora Maria Esther Maciel, Zooliteratura e os Limites do Humano. A Maria Esther, como ela apontou no início, ela traça, né, um comentário amplo sobre essa noção de animal,
dialogando com Derrida, por exemplo, Abesto Soberano, outros autores. Fala do canil literário, vai ser o cachorrinho aqui que vai aparecer tanto no capítulo 2, 3, 4, principalmente, Vidas Caninas em Machado de Assis e Clarice Lispector, Quando Morre um Cão, e queria que você comentasse um pouquinho a parte 2, que você fala da Clarice, que você já mencionou, né? A Clarice e a Hilda Hilst, e a Zoopoética do Drummond, né? E termina o livro falando das alteridades não humanas e poéticas da natureza no Brasil contemporâneo. Me fala um pouquinho o que você me conta do final. Pois esse capítulo, Quando Morre um Cão, é voltado para cenas de mortes caninas na literatura e no cinema, e relacionada ao luto. Todas as obras que eu abordo passam por essa questão, né? A insustentável leveza do ser, o filme da Laurie Anderson, sobre a cadela Lola Belli, né? A cadela que ela teve, e a Vidas Secas, com a maravilhosa cachorra-baleia, né? Eu falo que é a figura canina mais canônica da literatura brasileira, né? É a baleia. E a morte da baleia é uma cena antológica, que foi depois levada para o cinema de uma maneira muito impressionante, né? Então, essa questão eu acho importante, porque ela atravessa as nossas vidas, né? Imagino que muitas pessoas tenham levado para o consultório experiências com morte de seus cães, né? Seus companheiros caninos. E realmente é uma perda muito, muito intensa, uma perda que traz à tona outras perdas. Isso. Na vida da pessoa. Né? Sem dúvida. Uhum. Bom, e depois, além desse capítulo, né, eu entro na literatura brasileira contemporânea, sobretudo com enfoque da amazonense Astrid Cabral, e alguns autores que entram nessa região mais fronteiriça, né, das animalidades. Aí vem os híbridos também, porque são animais que remetem às lendas indígenas, né, toda uma tradição, né, da Amazônia ou do Mato Grosso. Então, são autores que enfocam a questão dos animais, também atentos a questões ecológicas, né? E a esses cruzamentos, né, de saberes ameríndios, filosóficos, literários. Então, é isso, quer dizer, são escritores bem contemporâneos que eu busco analisar nesse capítulo, e já aponto um possível caminho de desdobramento disso, que é pela incursão nas literaturas indígenas que tratam de animais, e como, né, o animal nessas literaturas vai ganhar outra dimensão. O animal já entra em uma esfera completamente diferente. E as relações entre humanos e não humanos também. Então, é um outro desdobramento aí dessa pesquisa que eu pretendo agora enfrentar. Então, continua, né? Tipo, é o infinito. E aí abriu uma portinha para um quartinho infinito, né? Essa literatura, indianismo,
né, populações originárias aqui no Brasil, enfim, por outras perspectivas que não são mais aquelas totêmicas, né? Exatamente. É outra perspectiva. Muito Uhum. legal. Muito bom. Isso que eu falo, que é um campo vastíssimo. É infinito, é infinito. A Thaís está lembrando aqui, por exemplo, do conto Caranguejeira, da Conceição Evaristo, que abre também para essa perspectiva gigante, né, Thaís, assim, da psicanálise, racismo e animalidade, que é gigantesco o campo também. Enfim, pois animalidade, racismo, animalidade, feminismo também. Há vários estudos que atrelam esses estudos de animalidade com estudos feministas. A Donna Haraway segue um pouco esse viés, né? Muito fortemente, exatamente. Muito legal. Infelizmente, temos que terminar a conversa maravilhosa. Muito obrigado. Então, para quem chegou depois, a gente conversou com a Maria Esther Maciel, professora queridíssima da UFMG, que tem uma obra vasta, e a gente falou um pouquinho sobre esse livrinho, Animalidades, um livro editado pela Instante. Vou deixar os links da conversa, né, alguns que a gente citou aqui. A Maria Esther vai fornecer para a gente um PDF de um livro que está bastante esgotado, Pensar e Escrever o Animal, para quem quiser continuar as pesquisas. Eu acho que é um material super importante para a gente disponibilizar, então tomara que essa conversa aqui circule também, Maristela. Assim, muito obrigado pelo tempo, a disposição de conversar com a gente sobre sua obra. Mais uma vez, me senti bastante nutrido pelas conversas. Obrigado. Que bom, Fábio. Eu também gostei muito de conversar com você sobre esse tema, de revisitar alguns autores, revisitar algumas reflexões que já atravessam meu trabalho e trabalhos de outros autores. Então, foi muito bom. E agradeço a presença de todas e todos aqui, né, que acompanharam esse bate-papo. Ótimo, obrigado. E uma pena que não possamos prolongar esse papo. Eu estou esperando o próximo livro sobre animalidade, indígena, etc., para a gente conversar mais. Tá bem. Valeu, um beijo. Valeu, outro. Obrigada.